Olá, eu sou a Adriane e serei uma de suas professoras da pós-graduação em Qualidade e Segurança de Alimentos de Origem Animal da PPG Educação. E quero te convidar para começar 2026 investindo no que mais abre portas no mercado hoje, a atualização técnica. O Programa de Atualização PPG em Segurança de Alimentos é o primeiro passo para você se destacar na área de qualidade, inspeção e controle de produtos de origem animal. O setor de alimentos vive um momento de transformação. As exigências do mercado, as auditorias internacionais e o avanço das tecnologias digitais estão mudando a forma de garantir qualidade e segurança. Durante essa jornada, você vai ter acesso a 3 aulas exclusivas e uma aula ao vivo especial, onde vamos conversar, tirar dúvidas, entregar o certificado de participação e falar sobre como você pode crescer profissionalmente em 2026. E eu posso garantir, as aulas estão incríveis. Na aula do dia 5, vamos abordar sobre a atuação do profissional em qualidade e segurança de alimentos. No dia 8, vamos estudar a rotulagem de produtos de origem animal. E no dia 12, o tema da aula será sobre o sistema APPCC e gestão de risco. E para encerrar com chave de ouro, teremos uma aula ao vivo sobre PAC digital e novas tendências em inspeção de alimentos, com entrega do certificado de 12 horas. As aulas ficarão disponíveis por tempo limitado, então aproveite cada uma delas. Esse conteúdo é direto, atual e construído por quem atua no dia a dia com segurança alimentar e controle de qualidade nas maiores agroindústrias do país. A qualidade dos alimentos que chegam à mesa das pessoas depende do profissional que está por trás dos processos, e esse profissional pode ser você, preparado, atualizado e com visão técnica do futuro da inspeção. O ano de 2026 vai ser o ano da evolução profissional no setor de alimentos. Conte comigo e com toda a equipe da PPG Educação para dar esse primeiro passo. Você já parou para pensar em como a rotulagem influencia diretamente a confiança do consumidor e a credibilidade das empresas do setor de alimentos? Na segunda aula do Programa de Atualização em Qualidade de Alimentos 2026, a professora Érica Lopes vai abordar o tema rotulagem de produtos de origem animal, explicando como interpretar, aplicar e garantir a conformidade das informações nos rótulos. Érica Lopes é engenheira de alimentos, com mestrado em Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal. Possui pós-graduação em Gestão Empresarial e em Reinvenção dos Negócios da Cadeia Produtiva de Alimentos e Bebidas. Tem ampla experiência como consultora técnica em diversos setores, incluindo frigoríficos, laticínios, panificação e bebidas, atuando com programas de qualidade e rotulagem de alimentos. Atualmente, é coordenadora de negócios no Centro de Inovação e Tecnologia do Senai e coordenadora técnica na área de consultoria do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas. Aproveite essa aula, ela ficará disponível por apenas 12 horas. Essa é a sua chance de se atualizar com uma das maiores especialistas do setor e se destacar em 2026. Bom, primeiro ponto, por que a rotulagem é importante? Né? Então, existem vários tópicos aqui que a gente pode mencionar, mas um deles é passar informação para o consumidor. E à medida que o tempo tem passado, assim, as pessoas têm ficado cada vez mais exigentes, não é? Quer mais ali informações sobre aquele produto. Às vezes a gente até brinca que sai tanta legislação que daqui a pouco o rótulo, né, a embalagem vai estar maior do que... vai ter só um pouquinho de produto e ali a embalagem para passar tanta informação. Mas brincadeiras à parte, mas é extremamente importante. Eu quero dar um exemplo aqui, o quanto que a rotulagem é importante. Olha só, antes, até 2015, a gente não tinha nenhuma informação se aquele alimento ele era alergênico ou não. Né? Hoje, os rótulos já trazem essa informação. Então, quantas pessoas não foram beneficiadas por isso? Por essa informação que um alimento ele tem aspectos alergênicos. Né? Um outro ponto também, não só isso, né? Quando eu faço um rótulo do alimento, eu tenho que atender todas as legislações que são referentes àquele produto ali que eu estou comercializando. Que existem órgãos reguladores que me exigem isso. Então, eu também, né, tenho a rotulagem técnica ali para atender todos esses órgãos que regulamentam. Um outro ponto também bem importante é que, óbvio, as empresas utilizam também da rotulagem de alimentos, não só para informar o consumidor, não só para atender às legislações, mas também para ganhar visibilidade de marca, né? É ali que você trabalha todo o design do seu rótulo para fazer com que aquele produto seja mais atrativo possível. Porque, afinal de contas, o interesse das empresas é vender mais.
E o rótulo acaba sendo um veículo para isso, né, para chamar a atenção do consumidor. A gente vai falar muito disso aqui, né, da questão de chamar a atenção do consumidor, mas sem que as informações que estejam ali, as imagens que estejam ali, possam causar algum dano para o consumidor, tem ali alguma informação que possa ser enganosa, enfim, além de valorizar o produto, né, em si. Em relação aos órgãos que regulamentam a rotulagem, existem vários, e às vezes a gente pensa assim, nossa, achei que era só o Ministério da Agricultura, né, quando a gente pensa em produto de origem animal, Anvisa, mas não, existem vários órgãos que regulamentam, como, por exemplo, o Inmetro, o Ministério da Justiça, nós temos o Código do Consumidor, que regulamenta também, enfim. E aí, existem uma série de exigências, né, mas só para que vocês saibam que nós temos diversos âmbitos de fiscalização no Brasil, como, por exemplo, o Ministério da Agricultura, né, que geralmente fiscalizam por meio de seus auditores fiscais os estabelecimentos que são estabelecimentos cifados, né, são serviços de inspeção federal. Então, nós temos também o serviço de inspeção estadual, que é quando esses estabelecimentos são fiscalizados e podem comercializar seus produtos no âmbito estadual. Aqui em Minas Gerais, a gente tem o IMA, que é o Instituto Mineiro Agropecuário, que regulamenta essas áreas. E temos também o serviço de inspeção municipal, que são aquelas empresas que são submetidas a esses órgãos, né, de fiscalização que é ali no âmbito municipal, que só podem comercializar seus produtos ali também. Bom, são vários órgãos que regulamentam, eu acho que vocês, deu para entender isso aí. Eu queria trazer aqui para vocês as principais legislações, tá? São só essas? Não, existem várias, eu vou trazer aqui para vocês todas essas. Mas, assim, de forma geral, né, porque às vezes tem legislações que são mais específicas para aquele segmento, mas aqui eu quero trazer de forma geral. Eu tenho o Decreto-Lei 986, lá de 1969, tá? Então, aqui tem, nesse Decreto-Lei, institui normas básicas ali sobre alimentos. Vocês vão ver que em diversos momentos a gente vai voltar nesse Decreto-Lei, né? Porque existem muitas informações ali que referencia a rotulagem de alimentos. Nós temos também essa legislação mais nova, né, que é a RDC 727, ali de 2022, que acabou trazendo todo um compilado ali de informações que estavam em outras legislações, né? A gente tinha a legislação lá relacionada a alergênico, tinha relacionada a nova fórmula, relacionada à lactose, então ela trouxe esse compilado e revogou lá a RDC 259 de 2005. Foi um ganho muito grande, porque acabou consolidando essas informações e trazendo também de uma forma mais clara. Muito parecido com a RDC 727 é a IN 22. Quando a gente tinha lá a RDC 259 em 2005, em paralelo foi também divulgada a IN número 22, que traz todo o regulamento técnico para rotulagem de produto de origem animal. Se você pegar a RDC 259 e a IN 22, vocês vão ver que é muito parecida, né? A IN 22, ela está vigente até hoje, né? Apesar de termos como referência também a 727, que é da Anvisa, e a gente vai usar muito, tem certas particularidades, alguns itens que tem na IN 22 que não está ali na 727. Então, nós vamos usar muito essas duas legislações ali, tá? Temos também a portaria do Inmetro, que regulamenta a questão do conteúdo líquido, então nós vamos passar também por isso, vamos ver que existem uma série de regrinhas ali, só para colocar o peso líquido ali do produto, né? Então tem tamanho correto, né? Então tem a unidade correta de acordo com o peso do produto, então a gente vai ver muito isso aqui. Além disso, em 2020 foi publicada a RDC 429, né, e seu anexo, que é a IN 75. Então,
a RDC 429 e a IN 75 traz informações ali sobre a rotulagem nutricional de alimentos embalados, tá? E aí, assim, essas duas legislações são extremamente importantes porque elas trazem toda a diretriz de como realizar a rotulagem nutricional de alimentos embalados e traz as famosas lupas, né? Então, a gente vai ver também como que eu coloco essas lupas, quais são as regras para vocês colocarem essas lupas ali no rótulo, né? Não é tão simples como a gente pensa, existem uma série ali de diretrizes para isso, mas a gente vai ver de uma forma aqui detalhada sobre essas informações que são tão importantes. Também, o que nós vamos precisar aqui para esse curso? Nós vamos precisar acessar muitos regulamentos técnicos de identidade e qualidade. Por quê? Porque, assim, quando eu for falar de uma rotulagem aqui de um produto carne, né, eu preciso recorrer ao regulamento técnico de identidade e qualidade, porque lá pode ter informação em relação qual o nome do produto, qual o nome que eu vou dar para esse produto, né, e outras informações que eu preciso colocar ali no painel principal, no painel secundário, enfim. Assim como também padrão de identidade e qualidade, tá? Então, assim, via de regra, alimentos que são submetidos aí ao Ministério da Agricultura, a gente fala RTQ, né? Então, esses regulamentos técnicos de identidade e qualidade. Já na Anvisa, existem os padrões de identidade e qualidade. É basicamente a mesma coisa, mas são de alimentos submetidos à Anvisa. Mas eu preciso disso, Érica? Preciso, porque vocês vão ver em um determinado momento que eu vou precisar, talvez, recorrer a esses padrões de identidade e qualidade, porque esse determinado ingrediente que eu adiciono no meu produto, ele vai impactar a forma como eu vou disponibilizar as informações, tá? Então, depois disso vai ficando mais claro aqui para vocês, ok? Então, esse aqui é todo as nossas principais legislações. O que eu acho importante aqui pontuar para vocês, desde esse início, é que vocês saibam buscar as legislações para elaborar um rótulo. Porque dos últimos 2, 3 anos, na verdade até um pouco, mas vou falar aqui dos últimos 5 anos, as legislações têm mudado muito. E a rotulagem assim, um tema tão amplo e que eu preciso estar constantemente atualizado dessas mudanças regulatórias, para não correr o risco de eu colocar informação no meu rótulo que é desatualizada. Então, é importante que vocês saibam buscar essas legislações. Às vezes você busca no Google lá e aparece uma determinada legislação, aí você baixa, não, eu estou com a legislação certa, mas aquilo ali já foi atualizado. Então, por isso eu queria até mostrar para vocês aqui onde vocês vão encontrar essas informações atualizadas para não correr o risco de repente, ser até penalizado, né? O que acontece? A Anvisa é bem legal, porque a Anvisa, ela tem a biblioteca de alimentos, eu não sei se vocês conhecem, e que aí, quando há alguma atualização de legislação, ela sempre atualiza essa biblioteca de alimentos. O que é essa biblioteca de alimentos? É um consolidado de todas as legislações que estão vigentes, tá? No âmbito aí da Anvisa. Então, é bem interessante acessar sempre ali o site da Anvisa para vocês baixarem a versão mais atualizada dessa biblioteca de alimentos que tem ali todas essas legislações. Então, entra aqui no site da Anvisa, tá? Eu clico aqui e vou em assuntos. Tá? Ao clicar aqui em assuntos, eu vou aqui para o lado e clico em alimentos. Aí vocês podem achar, vou lá em rotulagem para achar essa legislação, mas não, tá? Eu venho aqui, ó, desço mais um pouquinho, vem legislação vigente. Clico em legislação vigente e vai estar disponível aqui a versão mais atualizada da biblioteca de alimentos. Vocês vão ver aqui, ó, foi atualizada em 8/4/2025. Aqui estão muitas legislações importantes para a parte de rotulagem. Por exemplo, eu tenho um tópico aqui que é só relacionado à rotulagem de alimentos. Olha só, tem aqui o decreto-lei
que eu falei para vocês, tá vendo? Então, tem aqui, por exemplo, a RDC 429, a IN 75, a RDC 727, então aqui vocês vão encontrar as versões mais atualizadas, atos relacionados, documentos relacionados, como perguntas e respostas, são bem importantes também. Ok? Em relação à Anvisa, beleza, vou mostrar para vocês aqui como que vocês vão achar ali as legislações importantes do Ministério da Agricultura. Vocês vão entrar no site do Ministério da Agricultura, tá? Então, aí vocês vão aqui também, vocês vão lá em assuntos, vocês vão em defesa agropecuária e inspeção de produtos de origem animal. Tá? Vocês vão clicar aqui. E aí, vocês vão aqui, ó, em regulamento técnico de identidade e qualidade. Então, aqui vocês vão encontrar todos os regulamentos técnicos de identidade e qualidade por segmento, tá? Leite, derivados, carne derivada, pescados, enfim. Então, clicando aqui em carnes e derivados, vocês vão achar aqui as principais legislações que regulamentam a área de carnes e derivados, que é extremamente importante. Então, quando a gente vai elaborar um rótulo, eu preciso, por exemplo, entender aqui quais são as exigências em termos de rotulagem, quando eu falo de bacon a barriga defumada. Então, vou ter que clicar aqui, ver o regulamento técnico de identidade, ver as informações que tem ali, para eu compor o meu rótulo, tá? Então, temos aqui a biblioteca de alimentos e os regulamentos técnicos de identidade e qualidade que a gente vai trabalhar muito juntos aqui, beleza? Dando continuidade, pessoal, nós vamos passar aqui por algumas definições que são importantes, que óbvio precisa ser dito, ainda mais em rotulagem, tá? Então, embalagem, né? O que é uma embalagem? É um recipiente, né? É aquilo que você usa para proteger o seu alimento, para transportar, enfim. E aí a gente tem a embalagem primária. A embalagem primária é geralmente onde está toda a nossa rotulagem técnica, né? Então, a embalagem primária é aquela que entra em contato direto com o produto. Está lá na definição da IN 22. Secundária é a embalagem que entra em contato ali direto com a embalagem primária. Então, pode ser uma caixa de papelão, pode ser uma embalagem plástica, enfim, né? É que entra em contato com a embalagem ali primária. A embalagem terciária é a que entra em contato com a embalagem secundária, obviamente, se a gente for seguir aqui a mesma linha de raciocínio. E aí, o que é um rótulo, né? Um rótulo ou uma rotulagem? É toda a informação que é contida nessa embalagem, tá? Então, seja ali uma legenda, a imagem, né? Tudo que está escrito ali, que está impresso, que está estampado na minha embalagem, aquilo ali é o rótulo, é a rotulagem do meu produto, tá? Então, o que é ingrediente? Ingrediente é a formulação do meu produto. O que tem no meu produto? Eu tenho aditivo químico, eu tenho ali matérias-primas que eu uso, seja, né, um leite, uma carne, enfim. Tudo aquilo ali que eu utilizo para para produzir o meu produto, são os ingredientes que compõem ali. E matéria-prima é aquela que eu utilizo como, digamos ali, o principal no meu produto, tá? Então, assim, matéria-prima, carne, tá? Então, quando eu falo aqui, a título de definição ali da RDC 727 e a IN 22, é quando essa substância, né? Então, isso que eu utilizo ali, ela vai passar por algum processo de transformação, seja de natureza física, né? Calor, enfim, química, né? Algum tipo de reação química ali que possa passar, como, por exemplo, aqui, uma reação de nitrito e nitrato com a carne, enfim, ou uma reação ali biológica, né? Que acontece com os produtos que são fermentados, seja lácteos, carnes, enfim, tá? Aí, aqui, uma informação importante é que, assim, painel principal, né,
que a gente fala na rotulagem, isso vai vir muito à tona, assim, porque tem muita... Vocês vão ver que tem muitos itens, assim, da legislação que fala o seguinte, olha, isso aqui tem que estar no painel principal, né? Não, isso aqui pode estar no painel secundário. Enfim, vocês vão ver nós vamos ter diversos momentos, assim, que vai falar que é obrigatório estar ali no painel principal. Então, o painel principal, o que que é? É quando você pega um alimento que ele está disponível ali na prateleira, né? O painel principal é aquela informação que você vê primeiro, que já logo, assim, apresenta da forma mais relevante ali as informações que são muito importantes para aquele determinado alimento, que é o nome do produto, a denominação de venda, né, que a gente chama, a marca, o logotipo da empresa. Então, cheguei assim, já vi logo, eu sei que é uma manteiga de primeira qualidade com sal, da marca tal. Então, aquele ali é o painel principal do alimento. O que é um painel frontal? O painel frontal, ele faz parte também do painel principal. Eu vou dar um exemplo aqui, esse produto que está aqui é um bom exemplo disso. Eu tenho um painel principal, deixa eu pegar a setinha aqui, não sei se vocês estão vendo, se consigo pegar um laser. Tá. Essa imagem aqui eu acho que exemplifica bem. Aqui eu tenho meu painel principal, tá? Então, logo de cara eu já vejo a informação ali. E aqui eu tenho um painel frontal que a gente, assim, considera também como painel principal, porque se você olhar de cima do produto, você vê também a denominação de venda do produto e a marca ali do produto. Então, consegue trazer também essas informações que são relevantes para o produto. Então, acho que isso aqui foi um bom exemplo, tá? Então, o painel frontal, ele faz parte ali do painel principal também, tá? Então, é algo que você consegue ver facilmente, tá? E o que é painel secundário? É a parte do rótulo que geralmente não fica tão visível assim para quem está comprando aquele produto, né? E a forma como ela é exposto ali nos pontos de venda. Então, o painel secundário é basicamente o que está aqui atrás do produto, né? Então, quando vocês vão no supermercado, via de regra, essa parte aqui fica na parte de trás, né? Aqui fica para trás e as informações sobre o produto ficam aqui na frente. Então, temos aqui painel frontal, painel principal e painel secundário, tá? Ok? Então, vamos lá. Aí, assim, mais uma definição que eu acho muito relevante e que às vezes passa despercebido, a gente não dá a devida importância ali, mas depois volta e fala assim, nossa, lá na legislação falou um artigo tal que precisa estar em destaque. O que é isso? O que é estar em destaque, né? Mas aí quando você volta lá nas definições, você fala assim, em destaque agora entendi. E olha só, essa definição, ela não está na RDC 727, mas está na IN 22. Então, a gente vai permear toda hora aí essas duas legislações. O que está em destaque? Então, lá na IN 22 fala o seguinte, é aquilo que ressalta uma advertência, frase ou texto. Quando feito por escrito, deverá manter fonte igual ao texto informativo de maior letra, excluindo a marca, em caixa alta e negrito. Tá? Então, quando a gente vai lá para a parte de alergênicos, que fala o seguinte, essa informação deve estar em destaque. O que é estar em destaque? Caixa alta e negrito. Tá? No painel principal, que é a definição que a gente viu anteriormente. Beleza? Então, aqui só a título de exemplo, né, que aí traz lá na legislação que regulamenta a questão do glúten. Não contém glúten, está em destaque. Alergênicos, deve estar em destaque. Então, a gente retoma aqui para essas definições para deixar isso claro na nossa mente, né? O que eu preciso ali padronizar para colocar aquelas informações em destaque. Beleza? Vamos lá para o próximo. Aí aqui, pessoal, a gente já começa a falar de princípios gerais de rotulagem. E aqui a gente tem que tomar cuidado, é o que eu falei anteriormente com vocês. A gente vai ler a legislação, a gente já vai logo lá
artigo 1º, artigo 2º e tudo mais. Passa, já vai logo para a parte técnica, assim, e pula a parte introdutória, né, a parte de princípios gerais, mas muitas coisas estão contidas ali nos princípios gerais. Então, o que que fala lá na RDC 727 e na IN 22? Fala o seguinte, que os rótulos não devem ter, tá? Então, vocês vão ver que vários casos se encaixam aqui. E aí vem, nossa, mas eu não achei isso na legislação, mas está lá em princípios gerais, então por isso que a gente tem que prestar atenção. O que que os rótulos não devem, tá? Os rótulos não devem conter vocábulos, sinais, denominações, símbolos, nada, 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 nada que possa tornar as informações falsas, incorretas, insuficientes ou que possa induzir o consumidor ao erro, confusão, tá? Aí eu trouxe até um exemplo aqui, que esse caso é um caso aí da Danone, que eles veicularam aqui, colocaram o nome do produto e falaram que tinha pedaços de morango. Né? Então o consumidor olha aquilo e fala assim, poxa, tem calda aqui e tem pedaços de morango, vou encontrar pedaços de morango aqui nesse iogurte. Mas quando você olha para a lista de ingredientes, na lista de ingredientes fala o seguinte, que eu tenho, uma calda de morango, não são os pedaços de morango. Então, isso pode induzir o consumidor ao erro. Então, esse é um exemplo prático. Aí eu trouxe aqui algo muito recente, que aconteceu na semana passada. Eu não sei se vocês viram, isso foi muito noticiado, que a Nestlé foi atuada, tá? Pelo o Procon, lá de São Paulo, por publicidade enganosa, tá? Então, foi previsto aí uma multa para a empresa, de acordo lá com o Código de Defesa do Consumidor, de 13 milhões de reais. Aí eu falo, né, que a rotulagem às vezes custa caro, a rotulagem que não é feita da forma adequada. Óbvio, pessoal, que aqui eu quero trazer um contexto, assim, prático também do que acontece, né, na realidade. Às vezes tem empresa que elas sabem que isso pode acontecer, mas elas medem os ganhos que ela pode ter se ela veicular alguma informação enganosa para o consumidor. Isso existe, né, a gente não pode ser tão, assim, inocente de achar que isso não acontece. Então, é feito um cálculo mesmo, né? Eu vou colocar essa informação aqui, mas eu vou ganhar tantos milhões, mas a gente sabe também que existe uma falha, mesmo em termos regulatórios, às vezes de fiscalização, né? Então, é medido ali os ganhos. Então, um outro exemplo aqui é que fala sobre atribuir efeitos ou propriedades que não possam ser demonstradas, tá? Então, essa é uma situação também. Eu falar ali que aquele produto, por exemplo, eu vou consumir ele e eu vou ter um equilíbrio intestinal, né? Eu não posso colocar essas informações se realmente se eu não conseguir comprovar, né, que realmente tem esses efeitos ou propriedades. Então, existe toda uma situação ali, né, junto à Anvisa para você comprovar esses efeitos. Então, eu não posso colocar isso no meu rótulo se eu realmente não consigo comprovar, tá? Aqui, falei que tá errado. Uma outra coisa que os rótulos também não devem é destacar a presença ou ausência de componentes que sejam intrínsecos aos produtos. Então, sabe aquilo ali que produto tem, mas que produtos dessa mesma natureza todos têm também? Aí que eu falo com vocês que a gente tem que cruzar uma legislação com a outra. Mas quando você vai lá na RDC 429, 2020, que regulamenta a rotulagem nutricional, e fala também sobre as alegações nutricionais, diz o seguinte, tá, eu não posso fazer isso, mas desde que, caso esse produto tenha características que são inerentes a ele, eu posso colocar, mas desde que tenha um esclarecimento seguido a essa declaração, de que todos os alimentos daquele tipo têm essa mesma característica. Até coloquei aqui um exemplo, né, no caso do leite. O leite, ele é fonte de cálcio, né? Mas só que todo leite é fonte de cálcio. Eu posso colocar essas informações?
né? Eu não posso colocar apenas fonte de cálcio, eu tenho que colocar fonte de cálcio, e como a legislação prevê, eu tenho que colocar lá embaixo, né, com todo o leite. Né? Então, a legislação até diz o seguinte, com o mesmo tipo de letra, né, não pode ser letra distinta, utilizada na alegação nutricional com pelo menos 50% do tamanho, de cor contrastante com fundo, né, porque eu não posso colocar ali a informação de forma que o consumidor não consiga ler, né, não posso fazer dessa forma. Então, forma cor contrastante com fundo do rótulo e que garanta a visibilidade e legibilidade da informação, tá? A outra, outro item também ali da RDC 727, e aí não está na IN 22, né, que como eu falei, as RDCs relacionadas a alergênicos, nova forma, ela trouxe, foram todas compiladas ali na 727, e aí lá diz o seguinte, que os rótulos não devem veicular tipo de alegação relacionada à ausência de alergênicos. Então, eu não posso falar assim, livre de soja, livre de derivados de soja. Enfim, eu não posso fazer isso, porque a legislação lá na 727 fala que isso é proibido, exceto em uns casos previstos em normas específicas, tá? Então, se existe algum tipo de produto que lá no seu regulamento técnico de identidade de qualidade, ou no seu PIC, enfim, prevê que você pode utilizar, aí você pode utilizar, mas de resto eu não posso colocar livre de alergênicos, beleza? Outro ponto também, o que eu não posso fazer? Ressaltar em alimentos, em alguns alimentos que são processados, a presença de componentes que sejam utilizados como ingredientes em todos esses alimentos com tecnologia de fabricação semelhante. Então, é como se eu pegasse o iogurte, que todo mundo lá adiciona, fermento, por exemplo, e veiculasse alguma informação que aquilo ali é bom para o consumidor, enfim, a presença de um componente que é comum aí a todos, tá? Então, isso está lá na RDC 727, também na IN 22, tá? Outra coisa também que os rótulos não podem é indicar que o produto possui propriedades medicinais ou terapêuticas, tá? Por questões óbvias, não é remédio. E aconselhar seu uso como estimulante para melhorar a saúde, para prevenir doenças ou alguma ação curativa. Eu tenho certeza que vocês já tiveram alguma experiência aí de, às vezes, ir no mercado e encontrar algum tipo de produto que fala que se você consumir aquele produto ali, você vai curar até uma doença, né? Então, trouxe até um exemplo aqui de um mel que fala que é fonte de saúde e energia, né? Esse tipo de informação, assim, cura osteoporose, né? Auxilia no tratamento de câncer. Então, essas informações não podem ser veiculadas nos alimentos. O que eu trouxe para vocês, assim, a título até de curiosidade, porque a gente vê muito produto aí no mercado que fala assim, produto detox, né? Mas esse termo detox, existe até um informe técnico aí da própria Anvisa que fala que esse termo não pode ser utilizado, tá? Então, é mais uma informação que traz muito esse apelo, né, de que possui alguma ação para melhorar a saúde, enfim. Então, esse termo ele não pode ser utilizado, tá? Ainda dentro de princípios gerais, diz o seguinte, que as denominações geográficas de um país, de uma região, população, que são reconhecidas como lugares onde são fabricados alimentos com determinadas características. E são características que elas se mantêm quando elas são produzidas naquele local. Então, por exemplo, quando eu falo de um queijo Minas artesanal, né, então tem o queijo lá do Cerro, da Canastra, esses queijos, eles são fabricados sob condições que são próprias ali daquela localização. O mesmo vale aqui para o presunto Parma, por exemplo, né, tem outros queijos aí que são holandeses, enfim. Só quando ele é produzido naquela região é que ele consegue manter as suas características, né? Porque ali existe toda uma questão de temperatura,
né, de micro-organismos presentes, enfim. Então, eu só consigo garantir realmente que aquele produto é ele quando ele é produzido naquela localização. Então, eu não posso simplesmente usar o nome daquele produto sem, por exemplo, aqui a questão do par, né, sem colocar o tipo. A gente vai ver quando essas informações lá em denominação de venda, tá? Mas, de forma geral, eu não posso usar na rotulagem, tá? Ou propaganda, enfim, porque eu posso induzir o consumidor a erro, tá? Equívoco ou engano, quando eu faço esse tipo, coloco esse tipo de informação ali no rótulo. Aqui ainda dentro de princípios gerais, a rotulagem dos alimentos embalados deve ser feita exclusivamente nos estabelecimentos processadores, né? Então, eu não posso produzir um alimento aqui e o outro lá rotular para mim, né? A rotulagem tem que ser no estabelecimento que processou aquele alimento, tá? Então, habilitados pela autoridade competente do país de origem para elaboração ou fracionamento. Aí lá na IN 22 diz o seguinte, que quando a rotulagem não estiver redigida no idioma do país de destino, né, então nós estamos importando um alimento aqui para o Brasil, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma etiqueta complementar, tá? Contendo todas as informações obrigatórias no idioma correspondente. Então, se eu importo um produto, vem aqui para o Brasil, eu preciso colocar essa etiqueta, que pode ser colocada tanto na origem, ou seja, naquele país que está exportando aqui para o Brasil, quanto no destino, que somos nós que estamos importando. Tá? Então, essas informações têm que estar ali antes da comercialização, obviamente. Mas o que é importante ressaltar aqui é que eu preciso colocar todas as informações obrigatórias, né? Então, se eu estou importando um produto para cá, quais são as informações obrigatórias que, segundo a legislação brasileira, tem que ter no rótulo do alimento? É denominação de venda, peso líquido, lista de ingredientes, rotulagem nutricional, né? Conservação do produto, enfim, tudo isso aí tem que estar ali nesse produto, ok? Bom, uma outra informação também, bem importante, é que assim, isso aqui a gente vê muito em produto, mas muito, é quando as empresas querem colocar lá no produto sem conservantes, sem corantes artificiais, sem estabilizantes, enfim. Aí, a Anvisa tem um informe técnico que esclarece o porquê isso é proibido. Né? Ela fala o seguinte, por que é proibido eu falar que é sem conservantes? É porque, assim, na interpretação do consumidor, ele pode associar aquilo ali ao não uso de outros aditivos químicos. Então, aqui a gente está falando apenas de uma categoria, que são os conservantes. Mas naquele produto pode ter um estabilizante, né? Ele pode ter um antioxidante, ele pode ter outros tipos de aditivos químicos que estão adicionados ali e que aí ele pode associar isso com um produto que traz benefícios para a saúde, enquanto você está adicionando outros tipos de aditivos químicos que podem ser prejudiciais, dependendo ali do limite, dependendo ali da quantidade adicionada. Então, esses tipos de informações, elas não podem ser veiculadas no rótulo também. Aí, deixa eu ver aqui se tem... Tá. Outra informação também importante é que, assim, os alimentos que são rotulados aqui no nosso país, que contenham palavras em idioma estrangeiro, tá? Eles têm que trazer a sua respectiva tradução. Que a gente está no Brasil, né? Não é todo mundo que vai saber ali o que significa aquela palavra. Então, tem que ter a tradução. Só que tem alguns casos específicos que são previstos em legislação. Então, como a questão do Light Diet, quando a gente for falar lá da RDC 429, de rotulagem nutricional, lá estão previstos esses dizeres. Então, aí eu não preciso colocar ali a tradução. Mas qualquer coisa que tenha informação de idioma estrangeiro, eu preciso colocar a tradução.
Aí vem aquela expressão que está todo mundo gostando de colocar nos rótulos, né? Low carb, enfim. Aí, posso usar esses dizeres? Bom, eu não posso usar por quê? Porque não está previsto, né, na legislação ali da Anvisa. Lá na IN 75, só fala de diet light, em nenhum momento menciona esses dizeres, então eu não posso usar na minha rotulagem, beleza? Aqui, bom, assim, só para contextualizá-las também, porque eu estou falando aqui de princípios gerais, mas foi um compilado de princípios gerais que eu trouxe aqui de diversas legislações, tá? Então, que eu falei para vocês, estou sempre compilando aqui as informações para trazer, porque informação que está lá no RISPOA, como a que eu vou trazer aqui agora, informação que está só lá na IN 22, aí eu trago aqui para vocês saberem. Tem informação que está na 727, aí a gente vai fazendo isso aqui para vocês entenderem no contexto geral que é princípios gerais. Então, não é só da 727, beleza? Aí lá, no RISPOA, diz o seguinte, que é facultada a posição no rótulo de informações que remetam a um sistema de produção específico. Posso colocar? Posso, tá? Mas eu tenho que realmente comprovar, né, que aquela informação ali, ela é realmente verídica, tá? Então, o caso de produtos orgânicos é algo bem regulamentado, né? Então, eu posso colocar, mas se eu não tiver nenhum tipo de regulamentação, eu tenho que colocar um texto explicativo na rotulagem, para que seja fácil de visualização, que informará o consumidor as características daquele sistema de produção, porque senão fica fácil, né? Eu posso colocar qualquer coisa ali no rótulo para chamar a atenção. Lá na 727, né, e na Lei 8.078 de 1990, diz o seguinte, que os produtos que não sejam leite não podem utilizar nos seus rótulos ou qualquer forma de apresentação que declare ou sugira que esses produtos sejam leite. Então, a gente tem visto muito isso, né? Leite de soja, hambúrguer de soja. Né? Então, eu não posso definir uma denominação de venda para um produto desse que realmente não seja leite, até porque quando você olha no RISPOA, a definição de leite leite, um produto obtido de vacas sadias, né? Então, leite de soja não vem de vaca, então, por questões óbvias, eu não posso utilizar isso, né? Porque eu posso ali, né, como fala aqui, que é vedado utilizar informações falsas que possam induzir o consumidor a equívoco em relação à verdadeira natureza daquele produto. Então, quando eu falo leite de soja, eu posso induzir aqui o consumidor a equívoco em relação à natureza desse produto, tá? E aí, em agosto de 2022, o MAPA, preocupado com isso, porque isso virou uma febre, né, no mercado, lançou uma nota técnica informando que as denominações de produto de origem animal são particulares e específicas. São para produtos de origem animal, né? Não podem ser utilizadas aí para outros tipos de produto, para passar aquela visão de que é aquele produto, mas produzido de uma outra forma, com fontes de proteína de origem vegetal, tá? Aqui no RISPOA, diz o seguinte também, que eu posso colocar expressões de qualidade no produto. O que são essas expressões? Especial, tradicional, original. Só que essas especificações, elas têm que estar ali dentro de um regulamento técnico de identidade de qualidade. Aí um exemplo prático aqui, que é aquele que eu mostrei, a manteiga de primeira qualidade, né? Então aqui tem bacon especial de paleta. Então, o nome desses produtos já é previsto em regulamento técnico de identidade e qualidade específico, aí eu posso colocar, tá? E aí, caso não haja especificações de qualidade em regulamento específico, que acontece, né, duas vezes aí, eu preciso colocar uma indicação, e aí a indicação dessas expressões, né, na rotulagem, ela é facultada, só que ela deve vir de um texto informativo para esclarecimento sobre
aqueles critérios utilizados para a definição, para a sua definição. Aí a gente sempre volta lá, né? A gente volta lá dos primeiros princípios da RDC 727, desde que não leve o consumidor a erro, engano e tudo mais, né? Lá no RISPO diz o seguinte também: eu quero fazer uma referência a algum prêmio que eu tenha ganhado, né? Eu posso fazer isso, mas desde que seja comprovado, tá? Então, desde que seja comprovado lá na concessão de solicitação de registro, mediante inclusão na rotulagem de um texto informativo, esclarecendo ali sobre os critérios para o ganho daquele prêmio ou dimensões honrosas, tá? Então, isso traz lá também no RISPOA. No RISPOA diz também que eu posso colocar na minha composição de marcas desenhos alusivos a elas, tá? E aí, uma outra informação que eu trago aqui bem importante é que eu não posso usar, por exemplo, vocês não devem ter visto em muitos produtos, mas exatamente por causa dessa lei 5.700, lá de 1971, antiga, mas que fala que eu não posso usar nada referente à União, os estados, o Distrito Federal, né? Não posso usar a bandeira nos rótulos, né? A bandeira do seu estado, bandeira do Brasil, tá? Então, essas informações aí, esse tipo de imagem, é proibido, tá? O RISPO também diz o seguinte, que se eu quiser colocar alguma informação relacionada aos aspectos sensoriais do meu produto, né, o tipo de condimentação, menções de receitas, enfim, eu posso colocar no meu produto, é facultado, tá? Aí eu volto de novo lá para a RDC 727, em princípios gerais, desde que o consumidor não seja induzido ao erro, ao engano, enfim, tá? Aqui, também no RISPOA, diz que o mesmo rótulo pode ser usado para produtos idênticos, mesma formulação, né, mesmo registro, enfim, em diferentes unidades da empresa, desde que cada estabelecimento tenha o seu produto registrado. Tá? Então, tem várias unidades da empresa, todos esses produtos, os produtos são idênticos, né, esses produtos são registrados, então, eu posso utilizar o mesmo rótulo, tá? Então, nesse rótulo vai ter ali o nome empresarial, o endereço do produtor, o importador, no caso, produto de origem animal, carimbo do CIF, CNPJ, enfim, todas essas informações. E o carimbo de inspeção, eu não preciso colocar todos os carimbos de inspeção, assim, porque vocês já pegaram alguns rótulos que às vezes tem lá fabricado por, aí tem várias informações, né, de onde esse produto é fabricado. Esse produto é fabricado em São Paulo, é fabricado em Minas Gerais, é fabricado, né, no Paraná, enfim. Mas o carimbo de inspeção pode ser o carimbo referente à unidade fabricante. Então, se foi fabricado no Pará, não preciso colocar o carimbo de inspeção de todos, né, onde esse produto é fabricado. Eu posso colocar somente o carimbo que é referente à unidade que fabricou aquele produto. Lá no RISPO diz também que os rótulos e carimbos do CIF devem referir-se ao último estabelecimento onde o produto foi submetido a algum processamento, fracionamento ou embalagem. Tá? Então, assim, acontece de, às vezes, um estabelecimento iniciar o processo, e aí quando eu vou fazer eu vou fracionar aquele produto, então, os carimbos do CIF devem ser aquele que eu realizei o último processo, tá? Desse produto. Então, às vezes eu uso uma matéria-prima que é de um frigorífico X, eu vou produzir um embutido, né? Uma indústria, e é uma indústria de carnes. O rótulo e o carimbo deve ser dessa indústria de carnes, não do frigorífico lá, né? Obviamente. E só para trazer um exemplo mais prático. Encerramos a segunda aula do programa de atualização em qualidade de alimentos. Esse conteúdo fantástico que preparamos com tanto carinho para você.
Mas não é só isso, o aprendizado não termina aqui. Cada conceito apresentado é uma ferramenta para você aplicar no seu dia a dia e elevar o padrão de qualidade e segurança dos alimentos que chegam à mesa. Continue com a gente nessa jornada de evolução constante. Cada conceito apresentado é uma ferramenta para você aplicar no seu dia a dia e elevar o padrão de qualidade e segurança dos alimentos que chegam à mesa. Continue com a gente nessa jornada de evolução constante.